Saulo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Louvado e agradecido seja o nosso Senhor. Deixa eu pôr o óculos, sem óculos. Estamos felizes e contentes nesta oportunidade de nós estar reunidos aqui para orar, para pedir, para clamar o nome do nosso Senhor Jesus. Na verdade, o que eu estava pensando no culto passado, já faz 2 semanas que está forte assim no meu pensamento, mas ainda eu falei, na semana que vem eu preparo, mas na verdade passou a semana, eu fui para lá, para cá, estudei tantas coisas, mas eu vou passar um pouquinho então, que o que está falando bem forte em meu coração, que eu estou buscando muito, estou estudando sobre isso, é sobre uma pessoa maravilhosa. Se alguém quiser abrir a Bíblia, que eu vou ler só 10 versículos do João 20. João 20, verso 22. Quer dizer, eu vou ler o 21, 22 e o 23. Amém, irmãos? Amém. Vou lendo para não tomar muito tempo. Ó, verso 20 de João, versículo 21. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Glória a Deus. Então, é o que eu estou bastante buscando, o que eu quero aprender, o que eu quero conhecer, essa pessoa maravilhosa que Jesus assoprou aqui nos discípulos, e Ele assoprou em todos nós que estamos aqui. Que a partir do momento que nós conhecemos essa pessoa maravilhosa, que chama Espírito Santo, Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar alguém que vai cuidar de vocês, assim como eu cuidei. Eu vou ao Pai, que eu preciso sentar no reino, na destra do Pai, até que eu volte, até que eu busque vocês, eu vou deixar alguém para cuidar de vocês. E essa pessoa é tão especial que eu vou deixar, tão especial, que eu deixo ele, eu ordeno que o Espírito Santo habite dentro de vocês. Jesus foi tão cuidadoso conosco, que ele nem falou assim, ó, o Espírito Santo vai ficar do lado, ou ele vai andar atrás de vocês 1 metro de distância, ou ele vai na frente e vocês vão seguindo ele. Jesus cuidou tanto dos seus, de nós, dos salvos, que ele falou que ele vai habitar dentro de vocês. Então eu comecei a meditar muito sobre isso, do Espírito Santo habitar dentro de nós. Como que ele habita, como que ele age, que depende de nós, depende muitas coisas de nós, para sentir que ele está dentro de nós, até que ponto ele está dentro de nós, quando nós entristecemos ele, e quando nós fazemos algo para ele se alegrar. Então o Espírito Santo, conforme as nossas atitudes, conforme o nosso andamento, ele se alegra e ele se entristece. Por isso que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quando menciona isso no versículo da Bíblia, está falando a carne em letra minúscula e está falando o Espírito em letra maiúscula. Então, quando está falando desse Espírito em letra maiúscula, não é esse Espírito que nós temos, que Deus deu o nosso fôlego de vida. Quando está falando desse Espírito, é com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Ele está cuidando de nós, ele está dentro de nós, mas se nós não pegarmos firme, a gente entristece ele. A gente magoa o Espírito Santo, porque ele quer agir dentro de nós o tempo todo. Ele quer estar sempre conosco, porque Jesus deixou ele para nós. E às vezes fazemos coisas carnais que entristecem ele. Então, nós temos que estar firmes em oração, lendo a Bíblia, a palavra,
Conhecer o Espírito Santo, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você conhece Ele. Porque é só Ele que convence do pecado e do juízo, da justiça. Ele tira nós da mentira e põe na verdade. Ele clareia nossas vistas. Ele nos dá entendimento quando nós estamos buscando um capítulo, um versículo, e você não entende, aí você fala: me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Ele te ajuda a entender a Escritura. Então hoje o que eu queria passar é sobre essa pessoa tão especial. E se você quer ter uma intimidade muito forte com Ele, busque entender na Escritura Sagrada quem é o Espírito Santo, o que Ele faz. Lembrando que Ele é uma pessoa só, Ele é um só, agindo em todos. Um só. Jesus deixou um Espírito Santo para agir na vida do mundo inteiro, daqueles que abrem o coração para que Ele entre. Igual Jesus fala: eu estou à porta e bato. Fala, Jesus é tão maravilhoso, tão educado, que Ele bate na porta. Ele só entra naquele que abrir a porta, que fala: vem Jesus, entra. Aí Ele vai ceiar com aquele que abrir a porta. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele deixou o Espírito Santo, fica aí com eles até que eu venha. Só que depende de nós abrir o nosso coração, buscar na palavra de Deus, buscar entender quem Ele é, como que Ele age, qual é os frutos do Espírito Santo, o que Ele deixou para nós, para a gente viver intimamente com Ele. E Ele vai nos ensinando, Ele que nos molda, Ele que fala em nossa boca quando nós fomos chamados para falar. Já pensa: Espírito Santo, fala na minha boca, em qualquer lugar que você esteja. Então é Ele que age. Por isso que Ele é um só. Ele chama o Consolador, porque Ele consola, Ele ensina, Ele corrige, Ele repreende. Por isso que é o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Porque Ele não mente, Ele não finge, Ele não duvida, Ele não fica em meio termo, Ele não fica em cima do muro. Ele é único. Um Espírito Santo, um Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito da verdade. Então, se falar em alguma coisa e não tiver verdade, porque não é o Espírito Santo da verdade, porque o Espírito Santo não mente. Ele fala, ele conforme aqui a Bíblia, conforme a palavra. Então, o que eu quero deixar, vamos nós procurar conhecer o Espírito Santo intimamente. A partir do momento que os nossos olhos foram abertos, que nós enxergamos quem é o Espírito Santo, que nós reconhecemos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, que nós acreditamos que Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A partir deste momento, nós já abrimos as nossas portas. Ele entrou em nós, Ele está em nosso coração, Ele está habitando dentro do nosso templo. Por isso que o nosso templo tem que estar sempre cuidado, sempre zeloso, porque a pessoa que habita dentro de nós é muito especial. Por isso que nós temos que estar vigiando nas nossas palavras. Às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós falamos coisas que não devem, mas temos que vigiar. Pensar: não, o Espírito Santo não merece isso. Se Ele está habitando dentro de mim, tenho que ser educada. Eu tenho que fazer o melhor para Ele. Então, a minha mensagem é essa. Conheçam o Espírito Santo. Quem não conheceu ainda, se apresente a Ele. Ele está aí, aguardando apenas as pessoas estender a mão. Ele quer ser o amigo de todos. Para Ele ser amigo, basta estender a mão e reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. A partir do momento que você estende a mão para Jesus, Jesus pega na sua mão e nunca mais solta. Jesus não solta. Se alguém soltar, é o ser humano. Mas Jesus não solta, porque Ele é maravilhoso, Ele quer nos salvar. E em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, que são cada um de vocês, que são os salvos, os que guardam a palavra, a doutrina e tudo que Jesus mandou nós guardar. Amém, irmãos? Amém. Eu fiz apenas um resumo, porque essa pessoa maravilhosa está desde o princípio da Bíblia até o fim
Então tem muita coisa para falar dessa pessoa maravilhosa. O Espírito Santo habite dentro do seu coração. Amém. Eu agradeço a oportunidade.